né? O que aconteceu nas últimas horas? O que estava realmente acontecendo com o Bolsonaro? Ele estava sozinho em casa, ele estava recebendo pessoas ali, mas aí depois de um tempo ele estava sozinho no momento onde supostamente ali a tornozeleira dele estava sendo violada. Pode começar, Duda. Ele não estava sozinho em casa. Eu tava dando uma lida alguns trechos dos autos, decisão da juíza e tudo mais, e ela mesma afirma, ela parafraseando ele, né? Ele mesmo contou pra ela que a filha dele estava em casa, né? A Laurinha, a mais nova, eles moram todos ali. Se eu não me engano, o irmão mais velho dele estava na casa também. E acho que tinha mais uma pessoa. E tudo aconteceu de madrugada, né? A questão de tornozeleira, de darem a ordem de prisão e tudo mais, foi tudo de madrugada. E a família tava lá, pelo menos algumas pessoas, ele não tava sozinho. Eu acho que é importante primeiro a gente elencar alguns pontos que são fundamentais. Primeiro de tudo, muita gente fala, nossa, foi justificada a prisão preventiva do Bolsonaro porque ele tentou violar a tornozeleira eletrônica. Eu vou explicar isso mais pra frente, mas eu acho que primeiro a gente tem que deixar claro uma coisa. Antes de você ter a prisão preventiva, você tem um processo. E para que uma prisão seja justa, o processo também tem que ser justo. E não é o que acontece no caso do Bolsonaro. O Bolsonaro ele é acusado de uma suposta tentativa de golpe de Estado por supostamente ter cogitado a utilização de um artigo constitucional e ter consultado a equipe dele, inclusive militares, etc., e por ter recusado seguir adiante com esse plano de utilização do artigo constitucional. Como você pode basear todo um processo em torno de uma consulta acerca de um artigo constitucional? Isso em si já é ridículo. Isso foi transformado em tentativa de golpe de Estado. Tentam associar ele também com o 8 de janeiro. O 8 de janeiro, quando aconteceu, o Bolsonaro não estava no país, não existe nenhuma mensagem, nada que ligue ele ao ato do 8 de janeiro, mas mesmo assim associam o Bolsonaro ao 8 de janeiro. Então, o processo em si do Bolsonaro é fraudulento. E por que o processo do Bolsonaro aconteceu? O processo do Bolsonaro aconteceu porque apreenderam o celular do Bolsonaro, celulares da equipe, computadores, conseguiram resgatar mensagens antigas e nada a respeito de corrupção foi encontrado. Isso que é importante deixar claro. O Bolsonaro tá preso hoje, esquerdista gosta de tirar onda, né? Tirar um sarro, mas o presidente deles foi preso por corrupção. Tá legal? O meu presidente é honesto. Até onde se sabe, nada foi encontrado acerca de corrupção do Bolsonaro. Esse é o ponto de partida. Então o processo é ilegal. Então, independente do motivo da prisão preventiva, a prisão, pra mim, já é absolutamente inválida. Inclusive, acho que é direito constitucional. O próprio Marco Aurélio disse, mesmo que fosse uma fuga e não foi, mesmo que fosse, é direito de um cidadão que está sendo oprimido por uma ditadura, direito natural, ele se proteger de um Estado tirano. É direito do cidadão. Para além disso, como que você vai violar uma tornozeleira e você, em vez de você violar a pulseira, você viola a caixa. A caixinha não faz o menor sentido. Então as explicações que surgiram, elas fazem total sentido. Primeiro, o Bolsonaro tá sendo medicado por conta dos problemas de soluço dele, depois daquele atentado que ele sofreu. E o medicamento altera as faculdades mentais, ele realmente altera, isso é confirmado. Vocês podem pesquisar, não precisam confiar em mim. E além disso, o Bolsonaro tinha, pelo que eu li em algumas notícias, ele tinha medo de haver uma escuta na caixinha. Beleza, mexeu na caixinha ali, trocaram em algumas horas a tornozeleira que ele tava usando e o mandado de prisão, aí é outra coisa, a galera acha, nossa, ele foi preso por ter mexido na tornozeleira. Não. Porque o mandado já tinha sido feito antes. Antes dele mexer na tornozeleira, o mandado já estava pronto. E baseado no quê? Baseado numa vigília que estava marcada para acontecer na frente da casa dele. Agora, pro ministro Alexandre de Moraes, você se reunir pra orar, se reunir pra rezar na porta da casa de alguém, é motivo pra prisão preventiva. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante a gente esclarecer. Tudo começou com uma vigília. Tudo começou com a vigília. Eu mesma, assim que saiu a notícia, eu postei um vídeo no meu Instagram falando que, justamente isso que o Pavanato acabou de falar, aparentemente rezar por alguém agora é crime no Brasil. E o que eu mais recebi de comentário foi esquerdista falando que Bolsonaro não foi preso por causa da vigília, Bolsonaro foi preso porque tentou romper a tornozeleira. Mentira, como ele falou, a decisão, a ordem de prisão foi emitida antes do alerta de rompimento da pulseira. Mas eu acho que uma coisa que é importante a gente relembrar as pessoas, para deixar tudo muito bem esclarecido, a gente tem algumas acusações do STF contra o Bolsonaro. Tentativa de golpe de Estado,
tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, organização criminosa armada e danos ao patrimônio público. Vamos lá, vamos começar de baixo pra cima. Danos ao patrimônio público. Relacionam ele com a galera do 8 de janeiro como se ele tivesse incentivado algo. Como já foi dito, não existe nada que de fato relacione ele como um mandante de algo do 8 de janeiro. Então não faz sentido nenhum ele ser condenado por dano de patrimônio público. Eu, particularmente, não vi o Bolsonaro chutando móvel e rasgando quadro. Se alguém tem alguma imagem disso, pode me mostrar, porque eu não vi. Vamos lá. Organização criminosa armada. Engraçado que traficante, líder do PCC e etc. não vai condenado 27 anos de cadeia por organização criminosa armada. Eles são de guarda-chuva, só estudante de guarda-chuva voltando pra casa. Os caras recebem a polícia com bazuca e drone e não são condenados por organização criminosa armada. Não ficam 27 anos na cadeia, mas o Bolsonaro, por sabe-se lá Deus o quê, pela livre interpretação artística de um ministro, foi condenado por organização criminosa armada. Tentativa de abolição violenta do Estado de Direito e tentativa de golpe de Estado. Primeiro, tentativa de abolição violenta? Mais uma vez, tentam relacionar ele ao 8 de janeiro. E mais uma vez a gente pode bater na tecla de que a gente não tem nada dele falando. Invadam tudo, quebrem tudo, batam em cavalo. E eles usam também a questão de ter conversas de militares no entorno ali do Bolsonaro que falavam em tentar atentar contra a vida do Alexandre de Moraes, etc. Só que o que fica claro nessas conversas é que o Bolsonaro não queria. Os militares se frustram. Eles ficam com raiva do Bolsonaro porque o Bolsonaro não queria. Eles falam, ele não quer, a gente já tentou, a gente tá insistindo, e ele não quer saber. Então nada faz sentido. É muito bom a gente lembrar as pessoas disso. Tanto da decisão da prisão dele na cela da delegacia, que não tem a ver com a tornozeleira, acabou que veio a calhar, caiu no colo deles, agora eles usam isso como narrativa, mas foi emitido antes, e as acusações para a prisão dele. Vale lembrar que, como você bem disse, continuam não podendo chamar o Bolsonaro de corrupto. Nós temos 4 ex-presidentes presos até o momento. 3 foram presos por investigação ou acusação de corrupção. O único que não foi é Jair Bolsonaro. E eu acho que é a grande frustração do próprio Alexandre de Moraes, porque a ideia deles era encontrar algum problema nesse sentido. Porque a narrativa durante todo o governo Bolsonaro, e é bom deixar isso claro, tanto de parte de uma parcela que se identifica como direitista e não quanto de uma parcela de esquerda, a narrativa durante todo o mandato do Bolsonaro é que ele era corrupto. Afirmavam categoricamente. Teve parlamentar subindo no plenário da casa, gritando que o Bolsonaro era corrupto. E pegaram o celular, reviraram a vida do cara e não acharam nada. Sério mesmo, que o Bolsonaro, como presidente da República, se teve algum esquema de corrupção, foi gigantesco. E revirando a vida do cara, não acharam nada. Por que se revirassem hoje, eu tenho a vida do Lula, eu tenho certeza que incólume ele não ia sair. Sim. Mas Bolsonaro saiu incólume. E pra além disso, ela falou sobre as violências, etc, ali no ato do 8 de janeiro. Existe um vídeo que o próprio Jair Bolsonaro divulgou, dele fazendo uma live depois da eleição. E na live ele afirma categoricamente, não existe solução mágica. Não adianta vocês acharem que vai ter algo que vai impedir o Lula de subir na rampa do Planalto. Não existe solução mágica. Bolsonaro deixa claro e alerta o público de que não adiantava contar com uma solução mágica. E mesmo assim o público insistiu em estar lá no 8 de janeiro. Então qual culpa o presidente Bolsonaro tem? Na verdade, tudo que tange ao caso do Bolsonaro é ele sendo responsabilizado por ações de outras pessoas. Exatamente. A questão da vigília, por exemplo, não foi ele que convocou a vigília. Não é crime convocar a vigília por ninguém, até porque quando o Lula estava preso, 580 dias de vigília. Não é crime. Mas, de qualquer forma, mesmo que fosse, não foi ele que condenou. Por que ele tá sendo preso por causa de uma vigília que não foi ele que convocou? Ele não convocou vigília nenhuma. A questão do 8 de janeiro, ele não tava lá. Você não tem nenhuma chamada dele. Até mesmo a questão de quando ele foi pra prisão domiciliar. Foi por causa de uma videochamada do Eduardo. Não foi ele. E mesmo assim, videochamada também não é crime. Sim. Então, tudo que tange ao Bolsonaro é ele sendo acusado por coisas que ele não fez. Os militares, são as conversas dos militares sobre o tema. Mas cadê o Bolsonaro falando? Vamos matar fulano, vamos invadir tal lugar. Não tem. Até agora o que a gente tem é ele sendo acusado de crimes que ele não cometeu, que outras pessoas cometeram por ele.